algumas pessoas me questionaram com relação a que o estágio terminava depois da data que eu pedi a entrega, né? Quanto a isso, não tem problema, tá, gente? Você só vai colocar no seu documento a data de finalização do seu estágio, beleza? Então, eu respondi para quem me perguntou via e-mail, eu respondi isso lá. Mas, a pedido de algumas pessoas com relação a prazo de documentação, eu vou colocar a entrega para o dia, vou só confirmar aqui, mas é 22. Relatório, né? O 3, 4, 5. É, o final. Dia 24, isso. Tá, é para entregar onde? Tá, não, tá no dia 10. Tá dia 10, isso local, Isso. tá? Não tá dizendo. Pronto, olha só, esse dia, pessoal, eu venho aqui para receber PI. O que acontece, gente? Por que eu não coloco para vocês, tipo assim, coloquem no meu escaninho? Por que eu já expliquei isso para alguns? Porque olha só, pessoal, se você coloca no meu escaninho, sua documentação está errada, eu não posso aceitar. Eu tenho que literalmente bloquear a sua documentação. Porque eu não posso reter uma documentação incompleta ou errada. Então, o momento de eu colocar a entrega é o momento que eu olho e se tiver algum erro eu te posiciono. Então, assim, realmente é muito complicado eu receber documento de 60 pessoas no meu escaninho e eu conferir um a um e passar um feedback individual, caso do negócio, errou o anexo 1 na linha tal, entendeu? Fica muito complicado. Então, eu preciso marcar realmente uma data para entrega. O que eu consigo colocar de exceção é porque eu sei que tem pessoas aqui que não moram em Brasília. São poucas, mas tem. Algumas que moram na Bahia, acho que tem alguém que já me falou também que mora no Mato Grosso. Né? Você em Minas também. Tá, pronto. O que eu vou fazer é o seguinte, o que eu coloco aqui para vocês? Vocês vêm fazer a prova na semana anterior a essa, não vem? 17 e 24. Exatamente no dia que você tem que me entregar. Então, o que você poderia fazer? Primeiro, tenta marcar alguma prova dia 24, que daí você vem e me encontra aqui dia 24. Ah, não dá de jeito nenhum? O que você pode fazer? Tenta me mostrar essa documentação antes em algum momento. Então, assim, esses casos, eu vou mandar isso no Black ainda, tá? Quem tiver esse caso realmente de exceção, que não morar aqui em Brasília, pessoal, que não der. Outra coisa que você pode fazer também, que eu vou aceitar. Caso você fale assim, Matheus, eu não posso vir no dia 24 de jeito nenhum. Você manda por alguém o papel. Alguém que venha, traga para você. Mas eu preciso realmente ver se está certo e te passar esse retorno, tá? Lembrando que, como a primeira entrega ela foi online, você vai ter que fazer uma segunda entrega online também. Como eu estou passando para o dia 24, eu vou colocar o limite dia 24 para postar online. Porque a gente precisa ter esse documento tanto online quanto físico. Eu não posso aceitar. Outra coisa também que eu não posso aceitar. Por isso que eu demorei aquela vez para dar resposta para vocês. Porque eu fui questionar a Keila, a professora Keila, se eu poderia reter online. Se eu pudesse, para mim era muito melhor. Eu conferia online e ali mesmo a gente passava feedback. Mas eu não posso por conta do MEC. Então o MEC não aceita documentos escaneados. A gente precisa ter os originais com assinatura, carimbos, inclusive, dos engenheiros e tudo mais. Tá? Mas só para a conferência você não pode pegar online, ver se é certinho e depois se precisar. Eu ia mandar por e-mail para o senhor ver e depois entregar? Gente, vou ser bem sincero. É humanamente impossível para mim. Tem algumas pessoas até que às vezes mandam os e-mails um pouco bravos, assim, por conta às vezes de eu demorar para responder e-mail. Pessoal, mas não é por má vontade não, tá? Eu juro que eu tento ser o mais breve possível, mas eu não consigo dar uma celeridade, às vezes, de menos de 3 dias para te responder o e-mail que você me manda. Eu juro por Deus, assim. Isso já no meu limite do meu limite. Tá? Algumas pessoas eu ajustei nota, até que tiveram problema, mas eu não consigo, às vezes, responder de um dia para o outro, no e-mail. Né? O fórum, eu entro praticamente todos os dias, fórum de dúvidas, lá, principalmente, de dúvidas. Então, quando você tem dúvida, eu fico acompanhando o fórum de dúvidas lá, porque lá é o nosso momento, caminho mais fácil para tirar dúvidas, né? Mas e-mail é muito, cara. A hora que eu abro minha caixa, tem dia que eu abro lá, num dia tem 50 para responder aluno por aluno, é muito. Eu estou sendo bem sincero, no sentido da conferência. Não, o seu caso eu acabei de falar, poxa, o seu caso, o seu que você não era na Bahia. Então, você não tem que vir fazer prova? Que dia que você vem fazer prova? Pois é, eu vou ver exatamente qual é a data dela, porque é durante a semana toda, né? Então, mas você não concentra num dia só? Como é que você faz? Eu vou ver se eu consigo em uns 3 dias. Tá. Então assim, pessoal, eu estou realmente tentando uma exceção para quem mora fora. Então o que vocês podem me fazer também? Eu não vejo problema com relação a isso. Se você vier durante a semana fazer a prova e depositar no meu escaninho, eu posso olhar também e te passar um feedback.
Mas assim, eu realmente estou abrindo exceções. Porque se eu chegar lá no mês que a gente tiver 60, eu não vou conseguir passar muito bem. Professor, por exemplo, eu e ela fazendo estágio na mesma empresa, estamos fazendo o mesmo trabalho, no caso é em dupla lá. Como fica o relatório? Já que o trabalho é o mesmo, figuras, o orçamento que tem que baixar é o mesmo. Como a gente faz? Pode manter o mesmo trabalho. O mesmo dos Mas o dois. Mas relatório cada um pode ser apresenta o mesmo, seu. os dois? Porque senão pode configurar algum plágio aí, né? Pode, não tem problema. Isso acontece no presencial também, tá? Não tem problema. Qual horário você vai estar de 24? Eu só preciso olhar, mas vai ser. É porque eu tenho TI de 24. TI é de 1 até 2 horas. Então eu devo marcar 2h30, alguma coisa assim. É porque dia 24 vocês não tem aula. Vai ser E é um dia de prova. Então vocês podem fazer. Eu já estava me fazendo uma prova de 24, por exemplo. Tá, pessoal? Então, gente, eu estou colocando assim para tentar um ajuste tanto do meu lado quanto do lado de vocês. Então tentem marcar, por exemplo, uma prova para você vir fazer aqui dia 24, para você não ter que vir só me trazer o documento. ali até que horas, mais ou menos? Você poder ficar o período Não, da eu tarde. fico até aqui. A gente não Eu preciso só confirmar realmente o horário do TI para colocar o horário. Dia 10 é pra gente lançar online. Não, eu vou colocar tudo no dia 24. Por quê? Você vem me entrega de 20, o que você pode fazer? Vem me entrega de 24, vê se está tudo certinho, eu falo, tá ok, você já lançou online. Porque senão às vezes você lança um documento online que está com alguma coisa. Certinho? Então, dia 24, quanto tempo você vai ter para dar a conta? Ele vai dar na hora. Não, isso, na hora, eu vou pegar os documentos e orar. Vou conferir. Pessoal, não estou falando em conferir, assim, as suas atividades, isso aí eu vou olhar também, mas estou falando em conferir, principalmente, tem gente que traz faltando assinatura, esquece mesmo, esqueceu uma assinatura lá no meio. Aí é isso que eu confiro, sua carga horária, se bate. Teve uma pessoa, não lembro do nome agora, que me questionou, que confundiu, achou que estágio era 90 horas. Aí veio me questionar o que faria nessa situação. Pessoal, não tem o que fazer, você tem que cumprir 100 horas. Se o seu estágio chega num documento para mim falando que você... Não só o documento. Eu confiro o documento com o termo de compromisso. Se os dois divergem, está errado. Então o seu termo de compromisso tem que bater com o seu relatório. E outra, se o seu estágio ele dá menos do que 100 horas, eu não posso aceitar também, porque você tem que estagiar 100 horas. Se você chegou aqui falando que você está estagiando 80 horas, ou 90, que foi uma pessoa que confundiu, achou que era 90 horas, você não posso aceitar. Então eu já orientei ele ao quê? Fazer um termo aditivo no estágio para complementar as horas que ele fez. Por exemplo, Infelizmente tem que ser assim. nosso tema aditivo ele vai até junho do ano que vem, não só. Ok, isso aqui ó, o preenchimento é uma pergunta pertinente à sua. Pessoal, o seu estágio cumprir 100 horas é com relação a esse semestre. Se você tem estágio 2 no outro semestre, você vai usar outras 100 horas para o outro semestre. Então, eu vou continuar no mesmo estágio. Você vai preencher para o semestre que vem. Aí teve gente que me questionou, eu trabalho, e aí tem o anexo 2, né, quem trabalha, né, que é o relatório circunstanciado. Quem trabalha, pessoal, ele perguntou, que dia que eu vou colocar a data de início se eu comecei a trabalhar lá em 2007, por exemplo? Não, você vai colocar o primeiro dia letivo do semestre e o último dia letivo do semestre e somar essas horas, é isso. Então não é que você vai colocar assim, iniciei e acabei em prazo indeterminado porque eu não vou ser mandado embora. Não, é o primeiro e o último dia. Você vai somar as horas e colocar lá, vamos supor que no semestre dá 2.000 horas. Você coloca lá assim, beleza? Não tem problema, inclusive eu recomendo que vocês façam isso, eu sempre falo isso. Pessoal, procure não travar seu estágio em 100 horas. Eu falei isso no vídeo quando eu mandei lá, sabe por quê? Porque isso já deu problema, no presencial inclusive. Teve alunos, porque não adianta, vocês têm que estagiar 100 horas estágio 1, 100 horas estágio 2. Pessoal, porque assim, lá na empresa eu fui obrigado a fazer mais 2 meses de estágio, que é a condição da empresa para poder conceder o estágio. Então o PJ ainda tem quase uns 40 dias. Pronto, mas olha só, o que eu quero colocar aqui, pessoal? Uma possível situação que pode acontecer, aconteceu. Por quê? Você chega em estágio 2 no seu último semestre. Estágio 2 é uma matéria normal. Se você reprova em estágio por não ter cumprido o estágio, você não forma. É isso. O que aconteceu já no presencial? Eu sempre alertava, pessoal, se você vai fazer um estágio, tente não estagiar 100 horas cravadas. Por quê? Se você tiver um problema depois, lá no 10º semestre, você não tem um pulmão para tentar aproveitar. Não estou te falando que isso é uma situação típica, mas
caso aconteça, vamos supor, você chega no segundo semestre, estágio 2, e você não conseguiu de jeito nenhum estágio, conversou comigo, não deu certo, acabou, não deu. Eu levo a situação para colegiado e a gente vai tentar pelo colegiado, já aconteceu de aproveitar as horas excedentes de estágio 1. Mas não sou eu que falo, bato o martelo, vai para o colegiado. Mas quando você tem a hora para aproveitar. Agora, se você não tem a hora porque você fez 100 horas cravadas, o que eu vou fazer? E a situação aconteceu. Um grupo de quase 10 alunos, semestre retrasado, no presencial, chegou em estágio 2, só tinha feito 100 horas em estágio 1. Era final de novembro, eles ainda não tinham arrumado o estágio. Aí foi aí que a gente fechou o convênio com a PM, deu certo. Resultado, a gente correu, conseguiu fechar o convênio com a PM em uma semana. Eles começaram oficialmente o estágio quase dia 5 de novembro. Faltava uma semana para fechar o semestre. Todo mundo em 10º semestre de curso. Quase que esse grupo de 10 alunos ia ficar sem formar por causa disso. Professor, uma pergunta. É porque lá no meu estágio, essa semana lá, vai até abril do ano que vem. Só que essa semana lá o estagiário foi mandado embora. Aí se o cara for mandado embora, tem que procurar outro estágio. Não, tem que o cara sendo mandado embora. Tem, você não vai cumprir as horas. Sabe por que você não vai cumprir? Sei lá. Corta de cabeça lá. Não, a minha maneira de saber que você não cumpriu é exatamente a documentação final que entrega, que atesta que você cumpriu ou então vai cumprir. Porque se o cara for mandado embora, o engenheiro não vai querer assinar falando que ele vai cumprir até o fim. O meu é o anexo 2. O anexo 2. O cara vai ficar Eu sem coloquei 100 horas, não tem problema. Não, mas a gente fazer. Não. Eu coloquei o semestre. Não, não tem Ele tá problema. fazendo café sem açúcar. Pessoal, vamos aqui. Da secretária e do chefe. Não, então, não sou eu que bato o martelo nisso. Isso aí são exceções. De chegar assim, chegou semestre que vem, você não conseguiu estágio, você me comprovou isso, de alguma forma falou, não conseguiu de jeito nenhum. Eu vou levar essa situação para o colegiado, e aí o colegiado vê se aprova. Não sou eu que aprovo. No dia 24, você vai o relatório, tiver o erro. Eu vou passar a correção e vou te dar um prazo para entregar na próxima semana. A ideia é essa, tá? Pessoal, gente, olha só, na área da disciplina, a gente teve a primeira aula que eu falei para vocês que trocou a ordem, porque a aula de revestimento eu não queria que ela fosse gravada, né? Mas vocês têm a gravação lá, o pessoal colocou essa aí, eu até assisti ela lá, o áudio ficou bem, tá bom, tá mais alto. Eu já coloquei lá no Black a aula de impermeabilização e a aula de alvenaria. Está lá o link disponibilizado, tá bom? Que são os temas, a alvenaria ela veio antes de revestimento, tá? E impermeabilização veio depois. Hoje, o nosso último encontro presencial, a gente vai falar sobre a nossa última UIA, que ela basicamente fala sobre técnicas de inspeção e diagnóstico. Mas, propositalmente, o que eu fiz já para vocês? Indiretamente você já estudou isso. Então, se você olhar, quem já leu a última UIA, vai ver que basicamente o processo que está lá sequenciado é aquilo que você fez e está fazendo na lista 1 e lista 2, tá? Que é aquela sequência. Então, hoje, ao contrário das minhas aulas, que eu sempre abro slide aqui, eu vou abrir muito documento técnico com vocês. Então, hoje eu não tenho slide. Na aula de impermeabilização e alvenaria já está lá. Tá lá, o slide também, o PDF está no materiais da disciplina, tá? Tem lá impermeabilização e coberturas e alvenaria, tá? Então são essas 3 aulas de slide que tem lá já prontas. Só cuidado para não confundir, porque geralmente eu coloco 3 slides porque tem 3 encontros presenciais. Sim. Só que lá tem 3 slides e ainda tem o de hoje que não tem slide, mas a gente vai discutir os conceitos aqui, beleza? As UIAs também são a mesma coisa. As UIAs lá da patologia são a mesma coisa que o seu slide. Sim, sim, claro, senão eu tenho que seguir o material, né? Olha só, pessoal. Vem aqui agora, o que eu quero... eu vou abrir até o nosso material. Hoje o guia aqui do que eu vou falar para vocês é o material da UI.
aparecendo aí. Esqueci de mudar aqui. Professor, e vai ter alguma revisão específica para a prova? Tá marcado lá, dia, esqueci já a data, eu mandei lá, 16 às X horas, não lembro. Professor, nas outras disciplinas, os professores concordaram que os alunos elaborassem um rol de questões. Nesse rol de questões, seriam tirados os objetivos da prova. Na sua disciplina, isso pode ser feito? Não, é um rol de questões, cada um elabora 2 questões dentro de todo o assunto que foi elaborado, né, que foi estudado, né, e a partir daí fica um direcionamento. Não, não sei quem permite isso não, mas para trabalho não. As questões que eu coloco são alinhadas com o conteúdo do Blackboard e o conteúdo que eu passo em sala, mas eu tenho Ah, aqui estuda o slide do Matheus que ele tira 10. São Inclusive, eu já 400, falei, me dá um trabalho que tu te acha elaborar essa prova, eu tenho que fazer 200 mil questões. são 450 slides, mas tá, a prova vai ter mais slides. É um livro, professor. Do slide eu já estou acostumado a escutar. Esse daí, como a gente vai Pô, colocar eu quero um acesso aqui. vai pela unha mesmo? Esse é uma Eu vou ler Eu os vou falar dos é documentos só que eu organizar. abri aqui com vocês, pessoal, que tiverem acesso livre, eu vou carregar lá. Que é basicamente um, que é o manual do IBA. Tá? Vamos entrar aqui então para a gente poder. Ó. A data aqui que eu falei, pessoal, da webconferência, ó. Deixa eu aproveitar. Dia 16 do 11 às 14 horas. Dia 16 é aquele dia, tem um feriado, dia 15, né? Sexta-feira, dia meio morto. Claro, alguns trabalham, outros não. Às 14 horas. Olha só, gente. Então vamos aqui abrir. Vai ser gravado, tá? Vai, deixa gravado. Inclusive, da outra vez, né, eu tive que, por disposição de horário, eu marquei um horário muito longo lá que quase ninguém podia. O que eu fiz? Eu mandei um recado no fórum de dúvidas para quem tivesse dúvida, eu listasse lá que eu ia responder no vídeo. Tá? Vocês podem fazer a mesma coisa se quiserem. Então, se alguém tiver alguma dúvida e quiser que eu tire na aula e não vai poder estar presente, deixa um recado lá no fórum de dúvidas com a sua dúvida que eu falo no vídeo. Tá bom? Então você tem até o dia 16 de manhã para fazer isso, que eu olho antes de entrar na aula. Pessoal, então tá aqui nossa buia 4, tá? Então, patologia de permeabilização e cobertura foi o que eu abordei na nossa última aula. Tá? Agora a gente vai falar sobre inspeção e diagnóstico aqui na sequência. O que eu quero mostrar aqui para vocês? Bom, está aparecendo isso tudo, pessoal. Assim é ruim, porque daí eu tenho que só olhar para lá. Pessoal, olha só, aqui você vê. O que eu queria deixar claro aqui? Inclusive, essa matéria já vai deve começar a rodar semestre que vem, tá? Eu que preparei o plano de ensino, que é uma outra optativa de avaliações e perícias. A intenção é que comece já a rodar semestre que vem. Eu já mandei o plano de ensino lá para os conteudistas para eles começarem já a rodar o conteúdo. Mas antes disso, eu queria só passar um esclarecimento, porque muita gente confunde conceito aqui. Porque pega a palavra avaliação, de avaliações e perícias, e acha que é a avaliação dessa que a gente faz aqui para fazer um laudo de inspeção. Não é. Avaliações, no sentido que você pega lá, avaliações e perícias, pessoal, essas avaliações estão ligadas a avaliar imóveis. Para quais situações? Vamos supor, você chega, você quer vender um prédio de 15 pavimentos que você tem, você não faz ideia quando você vai pedir nesse prédio. Você vai chamar um avaliador para colocar preço no seu empreendimento para você vender. Ah, outra situação. O governo vai fazer uma estrada que vai passar e vai ter que passar no meio de uma fazenda.
Aí você vai ter que forçadamente vender a sua parte da fazenda para o governo. Quanto vale essa parte da fazenda? Você vai ter que chamar um avaliador para colocar o preço para o governo te indenizar sobre aquele valor. Então, avaliações de perícias vêm de avaliações nesse sentido. Tudo bem? É um conceito muito confundido. Divórcio também tem muita coisa. Divórcio, é verdade, é verdade. Eu sou avaliador do perícia. Sim. Pessoal, e perícia tem muito a ver com o que a gente viu aqui. Isso, só que perícia, gente, aí já entra a parte judicial, né? Eu não vou explicar o processo aqui, porque a ideia é explicar isso na disciplina, mas a parte judicial era muito complexa também, tá? Então, eu estou agora numa perícia essa semana, que é um prédio até muito conhecido ali do setor comercial sul, enfim, de um grande nome aqui de Brasília mesmo, um desses caras top aí que tem terreno e coisa doidada aqui em Brasília. E aí o que está acontecendo lá nessa perícia? Bom, alguém processou alguém e quer que pague aquilo lá. Aí entra a parte da perícia nossa, que é olhar literalmente todo o funcionamento do edifício. Então, toda a parte civil, então, vou olhar os problemas todos que tem, vou olhar a parte elétrica, hidráulica. Aí já entram outras disciplinas nessa daí, porque depende dos quesitos da perícia. O que são os quesitos? Quando o juiz ele pega o processo, né, quem está processando lá, ele vai levantar os pontos que ele está questionando, então, que ele quer. Tá? Então, vamos supor que ele está questionando você porque você saiu do prédio dele, e você quebrou tudo e não quis pagar nada, tanto a parte de construção, então deixou sem pintar, etc. Então ele vai levantar esses pontos lá, são os quesitos. Então, ele vai falar, por exemplo, gostaria de saber como está o estado de pintura do edifício. Como está o estado de funcionamento das bombas e máquinas. Então, você na perícia, diferente de uma inspeção que eu sou contratado às vezes no particular, lá que eu vou fazer uma inspeção geral, na perícia eu só olho aquilo que o juiz questiona. Então, assim, se o juiz não está questionando a patologia do concreto, eu não vou nem olhar, o prédio pode estar caindo. Claro que eu vou falar lá alguma coisa, falar, cara, tem indícios que a sua estrutura não está legal. Mas eu não vou entrar a fundo naquilo ali, porque aquilo não é o quesito do caso. Então eu não vou entrar a fundo, porque não é aquilo que está sendo questionado. Entendeu? Então, por exemplo, nessa perícia que a gente está agora essa semana, está sendo questionado o estado das bombas, motores, tudo que você pensar de parte mecânica também do edifício. Então tem um engenheiro mecânico trabalhando junto comigo lá, que ele está olhando tudo isso, porque daí já sai totalmente da minha expertise, eu não entendo nada disso. Pô. Então aí eu tenho que chamar lá o engenheiro mecânico para trabalhar junto, para ele poder levantar esses quesitos e ver o que está atendendo e o que não está. Aí já entra na multidisciplinaridade, que eu tenho mais de uma especialidade de engenharia envolvida no mesmo caso. E aí o IBAP fala sobre isso, por exemplo. Aí eu vou aproveitar o gancho e já puxar aqui com vocês. Eu só queria primeiro diferenciar avaliações, perícias, para que você não confunda o termo avaliações e entender que eu estou fazendo uma avaliação da patologia daquele imóvel. Não é isso, beleza? Senhor, fala. Dentro disso, não fugindo, na perícia, por exemplo, se o juiz determina o senhor tem direito a um assistente, né? Tem. A contraparte também tem direito a um assistente para acompanhar o senhor, não é isso? Não, geralmente vai ser a contraparte que sou o assistente. O assistente que eu coloco são pessoas que vão trabalhar comigo. Ah, tá. Que eles vão assinar o processo também. Eles são testemunhas, eles vão estar envolvidos. Não é que eu estou chamando o cara para trabalhar comigo e o juiz não vai nem saber, não, você vai estar. Sim. Mas aí a outra parte, ela tem direito a pedir um assistente técnico. Inclusive é um processo até bastante expedioso, pessoal. Por exemplo, a gente chega lá, marca a perícia. Primeiro que você só pode ir no dia que você pedir para o juiz. Então você tem que estimar lá. Você vai falar, eu preciso de 5 dias para inspecionar o prédio. Aí você marca, tal dia, 2 horas você está lá. Aí geralmente no primeiro dia vai todo mundo. Vai você, o assistente técnico que a outra parte pediu, né? Vai o advogado das duas partes. E chega sempre mais... Essa perícia que a gente está agora, no primeiro dia que foi semana passada, tinha umas 15 pessoas lá. No primeiro dia, basicamente, você não faz nada. A gente só entra no prédio e dá uma olhada geral. Por isso que é a primeira vez eu marco reunião de alinhamento. É isso. É basicamente... É essa reunião. É isso. A gente não chama só de reunião. Na segunda, aí a parte técnica do trabalho. Exato. Eu já sei. Então, assim, se eu estimo que eu preciso de 4 dias para inspecionar, eu já coloco 5.
Porque é o primeiro dia que a gente vai chegar lá e vai só conversar, vai andar junto no prédio. E aí, por que acontece? Geralmente o assistente técnico que está lá junto, ele até ajudou a formular alguns dos quesitos, alguma coisa assim. E aí, às vezes, não fica tão claro o que está escrito no processo. E aí você conversa com o cara, ó, você está questionando isso aqui. Tá, você está questionando a pintura, por exemplo, do piso, mas o que exatamente você quer saber da pintura do piso? Aí você questiona o cara no teste a teste. E aí o assistente, e aí depois que acabou isso, então os advogados já não vêm mais, aí vem realmente a parte técnica interessada da coisa, mas eles podem enviar representantes. Então, por exemplo, nesse perícia que eu estou agora, tem gente do GDF e gente de outros interessados lá, que estão no processo, e aí eles vão acompanhar isso aí, tá? Só que, fala. Só fazendo um comentário, para o Davi foi um pouco diferente. O Fernando já estabelece o valor das terras, quando a gente agora está com o programa de outra parte, que vai regulamentar todas as partes do DENIT que muitas vezes estão invadidas, né? Então o DENIT já coloca o preço, e aí, assim, se a pessoa achar que aquela dela vale mais, só na justiça. Porque administrativamente não consegue, e em muitos casos nem na justiça está conseguindo. Não, inclusive, essa parte de avaliações, pessoal, não é a minha especialidade, tá? Então, inclusive, para essa disciplina, a Keila até solicitou, eu vou dar aula de perícias, mas a de avaliações não é comigo, porque realmente são dois mundos diferentes. Não adianta você falar que você sabe os dois, não. Eu não sei nada de avaliações, eu só sei o grosso ali. A minha parte é perícias mesmo. Tá? Inclusive a professora Isabel, que dá aula para vocês, ela trabalha com a parte de avaliações no Exército. Muito possivelmente seja ela, ainda não sabemos. Porque ela vai ter um filho lá. Muito boa de avaliações, mas na área mineral, que foi planejada uma rodovia no passado em cima de uma área de potencial mineral de trabalho. E aí o que inviabilizou o projeto. O trabalho falou assim, a minha terra vale 30 milhões por ano. Vocês vão querer pagar? Como é que... Para passar para passar a rodovia. Interessante. Foi o único caso que eu vi que não foi possível a venda. Inviabilizou a... Realmente. Olha só, pessoal. Então vamos aqui, eu vou ficar mais sentado aqui porque eu preciso mostrar documento, tá bom? Beleza. Olha só, gente, vamos lá. Aqui, ó. Quero chegar aqui com vocês. Tá vendo essa citação ali, BAP 2012? O que a gente tem aqui? A gente tem a sequência do processo de inspeção. E aí eu vou abrir esse documento com vocês, que está citado ali como IBAP 2012. Vamos aumentar a fonte? Oi? Pode. Dá um zoom para você. Não, eu vou comentar tópico por tópico. A ideia é essa. Deixa eu só pegar ele aqui. Agora eu vou. Só que a letra está muito pequena para eleger. Calma. Calma. Eu só queria que ficasse essa tela também. Peraí, deixa eu tentar colocar aquela aqui, que você não tem mesmo que eu tenho Hoje não tem mais correção. Tem uma correção? A resolução de dela. Esquecemos de duplicar, é isso, tem a duplicar. Pronto, aí agora vai ficar bom. Olha só, gente, esse documento que está sendo citado ali, está lá, IBAP 2012, é esse documento aqui. Então, se você digitar lá no Google, eu vou mandar esse PDF lá para vocês, tá? Você tem Norma de Inspeção Predial Nacional. É uma norma que dá diretrizes para fazer inspeção. Quem fez essa norma? IBAP. Então, Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias na Engenharia, tá? Claro, uma equipe bastante grande ele fez isso. O que essa norma vai falar? Claro, pessoal, é uma norma bastante sucinta. Inclusive, agora, essa semana, segunda-feira, eu tenho uma defesa de TCC que a gente pegou essa norma do IBAP, tá? Aí as alunas fizeram um questionário com quem faz inspeção aqui no Brasil e fizeram inspeções para quê?
para identificar as dificuldades e quais os problemas que a gente tem na hora de fazer a inspeção, aplicado a edifícios do plano piloto. E aí, o que foi a ideia do trabalho? Desenvolver um roteiro mesmo de inspeção para edifícios do plano piloto, que a gente tem uma vantagem de ser padrão, entre aspas, que não é tão padrão assim. Mas a gente tem pelo menos uma tipologia 3 e 6 pavimentos, linearizado, daquele jeito que vocês conhecem. Exato. Então a gente desenvolveu um roteiro, que a ideia agora, inclusive eu vou fazer isso virar um e-book, eu vou jogar isso online lá, eu vou jogar pelo Instagram para atingir mais gente. E você tem um roteiro de inspeção. Por quê? Na verdade, você não existe isso pronto. Isso aqui não é um roteiro pronto também. E claro, pessoal, justifica você não ter um roteiro pronto, porque os nossos casos são muito variados. Como é que eu vou fazer um roteiro pronto para inspecionar um edifício de 30 pavimentos, que vai servir para um edifício de 5 pavimentos, que tem sistemas completamente diferentes, funcionamento completamente diferente? Então não tem como também você ter uma metodologia sequenciada de inspeção, falando assim. Tá, mas a gente tenta seguir uma lógica. Em que sentido? Se eu chego para fazer uma inspeção, eu vou começar de cima para baixo, de baixo para cima, da esquerda para a direita, entendeu? É no sentido de colocar no mínimo uma lógica como essa para facilitar o serviço, tá? Então a ideia é essa. Por quê? Às vezes você vai lá e faz a inspeção desse pavimento aqui. E aí eu começo a olhar aqui para o teto e começo a ver um monte de problema aqui, de infiltração. Tá, mas aonde está o problema de fato, para eu entender ele e matar ele? Em cima desse. Né? Aqui é a consequência do que está sendo causado lá em cima. Então eu vou ter que ir lá em cima para olhar esses pontos e entender. E aí nessa lógica, em alguns casos, dependendo dos problemas que eu tenho, a minha inspeção pode ser melhor feita de baixo para cima. Já em outros, de cima para baixo. Tá? Mas não existe assim, uma regra também 100% formada para como eu vou fazer. Mas a gente tem um passo a passo do que é seguido fora da inspeção também, que é o que eu vou comentar aqui com vocês. Aí olha só, voltando aqui ao material, vou aumentar a letra para vocês verem. Então essa é a sequência que está lá embaixo. Tá? Então primeiro, você vai chegar no lugar, a primeira coisa que você tem que fazer é levantar, seja se for uma perícia, ou se seja uma inspeção particular que você é contratado, você tem que levantar os dados do documento de edificação. Você vai tentar levantar tudo que tiver. Você vai falar, cara, tudo de documento que você tiver aqui, você vai passar. Tudo. Ah, você tem o ABITS, eu quero o ABITS. Você tem projeto, eu quero o projeto. Você tem manual de manutenção que foi feito, eu quero. Você tem registro de manutenção que foi feito no seu edifício, você vai passar. Claro que dentro daquilo que você vai olhar. Então, por exemplo, se no quesito da perícia judicial não tem pedido para olhar manutenção, eu não vou pedir um manual de manutenção para ele. Depende do que está sendo pedido. Mas, de maneira geral, a gente costuma pedir tudo. Por quê? Em alguma coisa eu consigo aproveitar alguma informação que vai me ser útil também. Tá? Por exemplo, o manual de manutenção ele envolve todo o sistema do edifício, então eu vou ter que olhar alguma coisa de algum sistema que está lá. Mas o que é o porém? Geralmente você não tem nada. Essa que é o porém. Geralmente você não tem literalmente nada. Você chega e você pede projeto, você não tem projeto. O máximo que você vai ter é projeto arquitetônico, que não te diz nada. Cara, o projeto arquitetônico ele mostra a face dos elementos, só acabou. Então, assim, eu não sei qual que é o aço que está ali porque eu só tenho um projeto arquitetônico. Tá? Então você geralmente vai ter projeto arquitetônico só, manual de manutenção, quando tem até cambalhota, tem pirueta, porque não tem, não existe. Projeto também, quando tem, nossa, um projeto diferente do projeto arquitetônico, quase chora de emoção, porque isso ajuda muito a gente. Isso ajuda até no processo de inspeção. Então, por exemplo, quando eu chego com o síndico, ele me fala, Matheus, está aqui o projeto estrutural, está aqui o projeto tal, eu já faço o quê? Eu pego aquele projeto, pessoal, digitalizo ele, eu já vou para a inspeção com a planta em mãos e eu faço a inspeção só marcando os pontos na própria planta que eu já tenho. Se eu não tenho isso, eu tenho que ir com o papel auxiliar antes, marcar todos os problemas. Aí eu vou ter que fazer um as-build, vou ter que chegar e medir o local para fazer um arquivo do AutoCAD para apresentar para o cliente e ser um guia de onde estão os problemas dele. Entendeu? Então isso aí já me gerou um retrabalho que eu não tenho se eu tenho o projeto em mãos. Na maioria dos casos a gente não tem. E aí vem, por que você precisa do ABITS? Pessoal, eu preciso do ABITS para saber a partir de quando o edifício começou a ser ocupado. Porque é a partir dessa data que começa a valer a garantia. Então, se eu tenho algum item comprometido pela garantia, eu preciso saber exatamente a data do ABITS, porque ali em cima daquilo eu vou falar quem é o culpado ou não da história, se é a construtora, se é o usuário, se é o projetista e assim por diante. Tá? Então, esses são os documentos basicamente que a gente tenta levantar.
Tá? Numa segunda etapa, o que ele coloca aí? Entrevista com o gestor. Então, já é meio que junto, né? Não separar. Vou chegar a pedir o documento e eu vou conversar com o cara. E claro que essa conversa ela dura durante todo o processo de inspeção. Geralmente, quando a gente é contratado para inspeção, seja ela judicial, seja ela particular, a gente tem um prazo de entrega de aproximadamente 30 dias úteis do período de fechamento de contrato. Se meu contrato fecha hoje, eu tenho em média 30 dias úteis para fazer a inspeção, fazer o laudo e entregar na mão do cliente. Dia hoje, sábado. Na terça-feira, eu entreguei um laudo de 500 páginas. 500, pessoal. É isso aqui. Aquele prédio que eu mostrei os problemas na última aula, que eu abri um laudo com vocês. Deu 500 páginas no laudo. É coisa pra caramba. Mas assim, lá, por quê? Ele levantou, o que ele me pediu foi, Matheus, eu quero saber todos os problemas que tem aqui. Então, desde um quadro que tinha um quebradinho no plástico, lá o quadro de energia, até uma impermeabilização que está completamente problemática, estava lá no laudo dele. E deu 500 páginas. Não é brincadeira. Tá? É serviço bruto e pesado. Tá? Beleza. Essa entrevista, por que eu vou fazer essa entrevista? Tem uma palavrinha que eu já falei com vocês de conceito, anamnese. É exatamente isso. O que é anamnese? É o que o médico faz, ele senta na sua frente, você vai falar, doutor, eu estou com dor de cabeça. Ele vai perguntar, tá, mas você está com dor de cabeça há quanto tempo? Essa dor ela vai e volta, onde que dói exatamente? E aí você vai falar, é isso que eu faço com o síndico. Quais são os problemas que você tem aqui? Você tem algum processo judicial envolvendo você e a consultora? Tem alguma coisa nesse sentido? Vai falar, tem. Hoje eu tenho um processo tal, que eu estou processando ele por causa da impermeabilização da cobertura que está infiltrando nos apartamentos. Tá, mas o que aconteceu nesse processo? Já teve alguma ação? Ah, não, ele veio aqui porque o juiz determinou que ele tinha que fazer a correção, ele fez uma correção, só que o problema continua. Então eu preciso levantar toda essa história. Tudo. Então, assim, esse problema que você está me mostrando ali, ele está desde quando? Então essa conversa, lá inicialmente, só para eu entender o global, só que depois ela continua. Por quê? Eu vou andar no edifício e vou achar problemas. E eu vou ter que voltar para ele e falar assim, esse problema aqui que eu vi ontem na inspeção, ele está aqui desde quando? Eu falo, não sei, não sabia nem se ele falou dele agora. Ou então, não, vamos ir atrás de algum morador, às vezes, para entender. Ah, não, é numa vaga de um morador no subsolo. Então ele observou, com certeza. E aí a gente tenta levantar tudo que a gente consegue de passado daquele problema. Por que eu estou fazendo com isso? Eu estou fazendo uma investigação. Tá? E aí, a fundo, eu estou entrando para poder dar um diagnóstico. São aqueles termos, todos isso que a gente falou da saúde, né? Anamnese, diagnóstico, prognóstico, e assim por diante. Tá? Patologia. Exato, que é o mesmo termo, né? Patologia é o estudo da doença. É o que eu estou fazendo aqui. Realização da vistoria, terceira etapa. Aí sim eu vou para a vistoria, já com essas documentações. Então não existe, pessoal, eu chegar, ser contratado e já chegar, vou fazer a vistoria. Cheguei. Não, a gente tem que entender os problemas antes para já chegar e ir direto ao ponto. Senão isso gera até retrabalho, porque eu não sei onde eu vou olhar, né? Então eu tenho que ir já sabendo onde eu vou olhar. Então, por exemplo, eu pego lá o processo judicial. Tem processo judicial que tem 1.500 páginas. Claro que eu não vou ler tudo, linha a linha, mas você tem que ler para entender o que está sendo pedido. Senão eu vou chegar a fazer a inspeção, o que eu vou olhar na inspeção? Tá? Aí vem classificação das deficiências constatadas na vistoria e classificação dos problemas de acordo com o grau de risco. Aqui eu vou classificar os problemas, tá? Que é aquilo que vocês já fizeram lá na lista. Lembra? Que além do boot eu pedi o que para vocês fazerem lá? Como é que vocês classificaram? Mínimo, intermediário e crítico. Pode chamar de mínimo, intermediário, superior, não importa, mas o IBAP coloca aqui. Aí vamos lá para o manual do IBAP agora. Então isso lá não tirei da minha cabeça, não é uma metodologia minha. É daqui, ó. Daqui. Então, pessoal, de acordo, eu não vou ler os trechos do manual, tá aqui, fica à disposição para vocês. É pequena, 17 páginas, tá? Só que aqui por esse, ó, então ele coloca inclusive aqui, ó, todas as documentações, legislações que tem a ver com a nossa área de inspeção, tá? Uma coisa que tem a ver que as pessoas às vezes esquecem, o Código de Defesa do Consumidor, né? A gente vai muito pelo Código de Defesa do Consumidor para falar de períodos de garantia, quem vai ser responsabilizado, quem não vai. Afinal, é um processo de consumo normal aqui, sua medicação é um bem, né?
aqui, ó, o grau de risco que está lá, ó, crítico, médio, mínimo, então crítico, intermediário e mínimo, não sai da minha cabeça. Ele IBAP. Tá? Então é isso que você vai fazer. Qual o critério que você vai usar? Você vai literalmente olhar o problema e ver aonde ele se enquadra aqui. Então, se o seu problema ele causa risco de provocar danos contra a saúde e segurança das pessoas, a perda excessiva de desempenho e funcionalidade, causando possíveis paralisações, aumento excessivo do custo de manutenção e comprometimento sensível de vida útil, ele é crítico. Não necessariamente ele está te causando todos. Como que eu olho isso aqui de maneira mais prática e rápida? Corrosão de armaduras. Cara, corrosão de armaduras compromete a estrutura do edifício. Então, corrosão de armaduras é crítico. Direto. Não precisa nem ficar escolhendo muito, é crítico. Tá, Qualquer estrutura, né? exato. Desplacamento cerâmico. Crítico. Pode ficar na cabeça da pessoa. Infiltração, dependendo do nível de infiltração, crítico, porque ela envolve a estrutura. Então, ou seja, envolve risco à vida. Tá? Só que, propositalmente, você já deve ter percebido isso, a minha intenção é investigar isso com a exercício, uma dificuldade em classificar os problemas. Você não sentia essa dificuldade? Na hora que você batia o olho, você ficava, caramba, esse é crítico, isso é médio, ou pior ainda, o GUT. E aqui, eu dou 8, eu dou 10, eu dou 5, que nota eu dou no GUT? Não é tão direto assim. E aí eu já falei isso para vocês também na primeira aula. Se eu fizer um GUT, se eu pegar o mesmo problema e fizer o mesmo GUT, você vai dar outro número, eu tenho certeza absoluta. Mas assim, no geral, se você pegar o todo, não deve fugir muito. Aí que entra a expertise técnica, né? Que vem a questão até da perícia. Ó. Quem é um perito? É um profissional habilitado. Tem que ser um profissional habilitado. Falando aqui então engenharia e arquitetura. Então mesmo separando os conselhos CAL agora e CREA, os arquitetos também são peritos. Podem atender essas perícias judiciais nas mesmas áreas que a gente atende, porque a legislação coloca engenheiros e arquitetos. Inclusive nesse processo que eu estou agora, assistente técnico arquiteto, não é um engenheiro. Então não tem distinção, tá? Perante a perícia judicial. Vou classificar aqui. Alguma dúvida até aqui? Então crítico, médio e mínimo. O mínimo tem a ver lá, então, claro, mais com a parte estética, né? Que não tem uma perda gigante de desempenho e assim por diante. Beleza? Vocês, e eu avisei isso também, eu disponibilizei um GUT naquela aula 1. Tinha lá um tipo de GUT. Só que se você pesquisar na internet, você vai ver que tem vários. Tem GUT que coloca de 1 a 5, tem GUT que coloca 0, 3, 6, 9 e 10. Tem GUT que pede para você somar. Então, deu 5, 5, 5, soma dá 15. Ou então 5, 5, 5 multiplicado. 25 vezes 5, 125. Pessoal, não importa. Não importa o jeito que você vai colocar o GUT. A tendência vai ser a mesma. E para que serve esse GUT? Talvez você não visualizou os problemas que você fez, porque foram poucos problemas. Agora olha só, vou te mostrar uma situação onde fica claro como o GUT vai te ajudar. Vou pegar esse laudo que eu fiz agora, de 500 páginas. Ele só está uma parte. Exatamente. Sua questão é saber estabelecer a prioridade. Exato. Né? Mas mesmo assim você vai ver que é complicado. Eu vou te mostrar isso na prática agora. Pode ter uma Ó, esse laudo aqui, pessoal, eu fiz com outra engenheira parceira minha. Isso aqui foi só a minha parte. Meu GUT deu 185 linhas, 185 problemas. O dela deu mais um 100. Então imagina isso chegar no condomínio. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou, pois eu não salvo, mas eu vou ordenar eles por pontuação para vocês verem a dificuldade que vem agora. Para você ver que não basta eu passar isso aqui para o cliente, porque ele não vai entender isso aqui, mesmo isso. Vou classificar ele aqui, ó, de acordo com a J, né? Vou colocar em ordem decrescente, do maior para o menor. Ah, tem umas mescladas aqui no meio também. Peraí, deixa eu resolver isso. Jogar para cá, para outra aba, e aí acaba com isso. Ah, essa aqui está mesclada. Deixa eu desmesclar. Pronto. Deixa eu apagar isso aqui. Puxar para cá. Vou classificar eles, pessoal, para vocês verem na prática que não é tão direto assim mesmo o GUT, tá? Não é que eu estou queimando o GUT não, de forma alguma. Muito pelo contrário, ele ajuda muito a gente. Aqui é
Olha só, quando eu classifiquei, deixa eu aumentar a letra para vocês verem. Vou deixar só a pontuação total aqui, tá? Você está vendo aqui, ó. Então, eu estou falando que falhas na propriedade de corrosão de armaduras e todos esses números aqui que estão até 26 estão muito próximos, né? Ou seja, teve um só que deu aí 30. Esse boot que eu estou usando, o máximo dele é 10. É aquele que é 3, 6, 9 e 10. Ou seja, o pior problema ele vai ficar 10 mais 10 mais 10, 30. Importante, pouco importante. Que é igual o que está no slide. Tá? Se você pegar, olha só como depois do 28 fica tudo muito parecido. Fica tudo muito junto. Qual que é a diferença do 22 para o 21, do 22 para o 24? Difícil ter essa acessibilidade. Então o que eu passo junto? Primeiro, isso aqui é um guia fantástico. Estou queimando não, me ajuda muito. Mas o que eu tenho que passar para o cliente? Não basta eu passar essa numeração para ele. Eu passo essa numeração para ele, eu crio uma coluna aqui do lado, baseada nos tempos de manutenção de norma para aquele sistema. É claro que, se eu pego problemas muito graves aqui, eu já coloco o que aqui? Ó, prioridade, imediatamente. Eu tenho os imediatamente, que são os estruturais, como as armaduras, etc. Só que daí os outros, que não são tão imediatos, eu vou colocar ali os tempos de manutenção com relação à manutenção periódica solicitada no manual de uso e operação e manutenção. Vamos supor que ele está com problema no telhado. Aí o telhado, na norma, fala que tem que inspecionar anualmente ou a cada chuva forte. Você tem que observar se há telhas quebradas, etc, etc. E aí ele vai ter uma base melhor para poder corrigir o que é mais grave e o que é menos grave. Mas você viu aqui, então, o GUT não está no manual do IBAP. O que está no manual do IBAP, aí piorou então. Porque a hora que eu pego, se eu jogar aqui crítico, médio e inferior, eu vou ter um monte de médio, eu vou ter um monte de crítico, mas qual é mais crítico? O GUT já me fala isso. O GUT ele me dá uma acessibilidade maior para falar que um crítico pode ser o de 25 a 30. Só que você tem um crítico com 30 e um crítico com 25. Então o crítico com 30 está pior que o 25. Então você sabe que você tem que arrumar o de 30 antes do de 25. Então um é complementar ao outro, mas é importante você lembrar que o GUT não está no IBAP. Tá? Só essa classificação que você viu dos 3 pontos principais. Certo? Vamos seguir lá então. Esse aí é... Eu propus isso agora. Eu fiz, legal essa pergunta. O que eu fiz agora? Mas eu tenho que ter uma dificuldade também. Eu fiz uma pós agora, acabei 2 semanas atrás de gestão de projetos. Aí eu fui fazer o TCC. O meu TCC foi exatamente essa proposição. Eu nunca tinha visto alguém fazer isso. Eu peguei o GUT, então o que eu fiz? Eu apliquei os termos, as áreas de gestão de projetos ao manual de manutenção. Então eu peguei aquelas 10 áreas do PMBOK, quem já ouviu falar, né? Você tem integração, escopo, custos e tudo aquilo lá até fechar as 10, e eu apliquei os conceitos a como fazer um manual de manutenção, pensando no manual de manutenção como um projeto. O que é um projeto? É algo que tem um início e um final conhecido e gera um produto específico. E aí a minha proposição no TCC foi justamente essa. Eu peguei os GUTs de tudo e aí eu propus uma classificação, no sentido de colocar que o crítico seria de 25 a 30, o intermediário do IBAP, do IBAP mesmo, seria de 25 a 15 e o mínimo seria de 15 a 0. Eu apliquei isso para um edifício. Eu senti uma dificuldade, porque alguns problemas que eu considerei como intermediários acabaram classificando como crítico. Então, assim, eu tomar só a faixa, o que eu estou querendo dizer? Uma faixa do GUT é classificar cada caso de acordo com então, assim, eu apliquei em um caso só. Pode ser que a gente replicando isso para vários casos chegue a uma conclusão melhor, é a minha intenção. Mas sim, dá para fazer uma relação. Mas não é tão direto assim. Eu gosto realmente de trabalhar com os dois. Eu bater o olho no crítico e eu bater o olho no número GUT e me ajudar a ver os dois mesmo. Tá? Mas você tem que ter em mente que o que o IBAP pede lá é só essa lista aqui. Deixa só outra coisa importante. Ó, então ele coloca aqui. Ele define a inspeção predial, a gente já fez essas definições nas primeiras aulas, não é o foco tanto aqui. Mas ele coloca aqui, ó, o nível de inspeção agora da sequência. Então isso tem a ver, eu vou fazer a inspeção, né? A gente estava na fase de inspeção.
qual nível que eu vou fazer? Ele coloca aqui 3 níveis. Depende do que está sendo requisitado. Então, nível 1, está lá. Baixa complexidade técnica de manutenção e operação. Normalmente empregado em edificações com planos muito simples ou inexistentes. A inspeção predial nesse nível é elaborada por profissionais habilitados em uma especialidade. Resumindo, eu nunca faço inspeção, nunca fiz uma inspeção nível 1. Tá? Sempre 2 ou 3. Qual a diferença entre as duas? Tá? Então aqui, pessoal. 2. Média complexidade técnica de manutenção e operação. Tá? Normalmente empregado em edificação com vários pavimentos, a gente já começa a observar. Com ou sem plano de manutenção, mas com empresas terceirizadas contratadas para a execução de atividades específicas de manutenções gerais. A inspeção predial nesse nível é elaborada por profissionais habilitados em uma ou mais especialidades. É a maioria. Então, praticamente, dos 100% que a gente faz, 70%, não, mais, tá aí, os 90% é nível 2. Tá? Pouquíssimos são os casos que a gente pega nível 3. Tá? O que é que o nível 3 entra, pessoal? Ele vai olhar também as questões de manutenção, além do nível 2. Então ele coloca aqui, ó, inspeção de alta complexidade, mas você falou que é médio, que é alto, também é um pouco complicado, né? Normalmente empregado em edificação de vários pavimentos e com sistema de automação. Nesse nível de inspeção, é executada a edificação, você olha a manutenção com base na norma 5674, que é a norma de manutenção predial. Tá? Possui ainda profissional habilitado, responsável técnico, plano de manutenção com atividades planejadas e procedimentos detalhados. Ou seja, qual é a diferença do nível 2 para o nível 3? Eu vou pegar o plano de manutenção do cara e vou olhar as conformidades. Eu vou literalmente ver o que é conforme, o que é não conforme, o que ele fez de manutenção e o que ele não fez de manutenção. Além de inspecionar o edifício. Então, a maioria dos casos, eu diria até mais de 90%, é nível 2 é o que a gente faz. Até porque a maioria não tem manutenção. É isso que eu ia perguntar. A base, se alguém solicita... Quase ninguém tem isso. Se eu olhar esse agora que eu estou fazendo, eu poderia classificar ele que eu fiz já, né? Como nível 3. Por quê? O cara pediu para eu entregar para ele um produto de problemas que ele tem e manutenções que ele precisa fazer. Então, automaticamente, a hora que eu olho as manutenções, eu estou vendo o que ele fez e o que ele não fez. Como que eu estou fazendo isso se ele não tem um manual de manutenção? Ele não tem. O que eu fiz? Eu peguei o manual, tem o manual da 5674, e exatamente, eu vou fazer um manual para ele, praticamente isso. Só que assim, sinceramente, eu falei para ele, ó, pelo que você me pagou, eu não vou fazer um manual específico ao seu caso, porque não dá para mim. Mas eu vou fazer um manual mais genérico. Em que sentido? Eu peguei a 5674, que é a norma de manutenção. Na verdade, a gente já tem isso até mais mastigado. Eu já mostrei aqui para vocês o manual da CEBIC de manutenção. Tá? Quem não lembra disso, deixa eu mostrar aqui. Ó. Se você colocar aqui no Google, manual CEBIC manutenção, você cai nele. O manual da CEBIC, pessoal, é basicamente uma junção da 5674, da 14037 e da 15575, e ele te coloca quais são as principais manutenções para cada sistema. Você vai entrar nele aqui no PDF, é o primeiro. Ele vai estar lá, revestimento. Você vai no capítulo revestimento, ele vai te falar quais são as manutenções que você tem que fazer para revestimento. Você vai lá, telhado, ele vai te falar quais são as manutenções que você tem que fazer para telhado. E assim por diante. Ou seja, o que eu vou fazer para o cara? Eu vou pegar o que ele tem feito, o que ele não tem, e vou cruzar com essas informações aqui. E os problemas que ele tem, cruzar com isso para poder montar um manual para ele, genérico, mas um manual. Tá? Então é esse aí. Certo? Já fez muito quando eu recebi, né? Sim. Eu não recebi isso, na verdade. Isso foi mais um brinde. Né? Promoção. Passe um e se lasca o outro. Foi literalmente isso. Ok, pessoal. Então, agora que eu classifiquei, então o IBAP não recomendo o GUT, não. O GUT nem é citado no IBAP. Eu vou elaborar a lista de prioridades. E aí você viu como o GUT ajuda na elaboração da lista de prioridades? Muito. Né? Aí eu vou fazer
as recomendações e orientações para a solução dos problemas. Eu já te mostrei alguma coisa incipiente disso, mas vamos ver a aplicação aqui. Como que isso funciona na prática? Ó, vou pegar desse prédio aqui, uma parte de um dos blocos. Então você vai ver que tem uma sequência lógica. Então aqui, por exemplo, aí depende do tipo, a gente separa. Por exemplo, esse prédio aqui tem 4 blocos. Então o laudo foi 4 partes. Bloco, né, mais de 4 partes, né? Porque foi bloco A, bloco B, bloco C, bloco D, subsolo 1, subsolo 2. Então eu separei nesses grupos. Hã? Isso, área comum e fachada. Então essas foram as áreas desse laudo. Bloco A, bloco B, bloco C, bloco D, subsolo 1, subsolo 2, fachada e área comum. 8 itens. Aí, ó, só para você ver, um item, 90 páginas. Esse é o bloco A. Aí eu listo aqui primeiro, ó, todos os problemas que foram encontrados, todos. Então primeiro eu coloco todos e aí depois eu entro problema por problema. Então, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu ir no outro que vai estar mais legal, o primeiro problema lá para mostrar para vocês. Que é legal a gente ver também o problema e fazer um estudo aqui agora. Acho que é esse aqui. Aí é bom que a gente já discute impermeabilização também. Ó, então tá o problema. Eu acho que esse aqui não. Não, esse aqui não. Acho que é o B. Esse aqui. É isso. Olha lá, pessoal, então eu coloquei aqui, problemas que eu achei. Impermeabilização incorreta, laje e cobertura. Aí vamos lá ver agora. Eu estou nessa etapa aqui, tá, pessoal? Elaboração de recomendações baseado naquilo que foi diagnosticado, tá? Pronto. Impermeabilização incorreta. O que eu faço? Então eu vou descrever o problema e mostrar aqui o que aconteceu. O que aconteceu aqui? Cheguei na cobertura do cara, subi lá, né? Primeiro se lasca para subir, um prédio de 29 metros. Aí você chega lá, sobe numa escadinha marinheiro, safada, solta. Você já fica, meu Deus do céu. Aí já foi uma coisa que eu alertei aqui, eu coloquei escada marinheiro caindo, crítico, eu senti na pele. Eu ponho crítico, né? Aí eu fui lá, subi. A hora que eu cheguei, eu já dei de cara com um rodo. O que é esse rodo? Tá aqui? Lá na cobertura, pô, lá no reservatório superior. Não, aí o Tácito da impermeabilização. Tácito, né? Tácito é o filho dele. Cheguei lá, tava um rodo que o cara usou para espalhar a impermeabilização lá em cima. E aí ficou um pedaço sem, é exatamente onde estava caído o rodo. Tipo assim, o cara parou, desceu, foi embora e não acabou o serviço. Aí tá, mas aí eu cheguei, aí eu já cheguei e vi esse aqui é aquele asfalto quente, e eu comecei a pisar e já foi, grudando, igual quando você derruba a coca no chão, mas pensa isso multiplicado por 100. Pessoal, o que o cara fez? Ele pegou o asfalto quente, você derrete, jogou por cima da proteção mecânica, porque estava com problema embaixo, para impermeabilizar e deixou aquilo por cima. Então isso não pode de jeito nenhum, porque a impermeabilização ela fica abaixo da proteção mecânica. Porque o sol entra em contato com isso, vai movimentar e literalmente o sol vai derreter. Ó, da foto aqui você vê o meu dedo lá pressionando e afundado. Você fica derretido. Ó. Você pega o dedo aqui e ele faz assim. Ou seja, não está impermeabilizado. E essa emulsão, ela tem característica de penetração inversa, né? Ela não desce, ela só sobe. Então, essa aqui é aquela quente, não é a frio, tá? Só isso, é importante esclarecer, porque você tem o asfalto a frio, que é aquele primer que você aplica, é preto também, e você tem o a quente, que você derrete e aplica a quente, tá? Ela até penetra, porque ela é muito fluida, mas o problema aqui não é nem a penetração, é que a hora que o sol
trabalhar a estrutura, ela derrete mesmo, derrete. Não dá pra você pegar assim com o dedo. Igual um caldo preto. Não tem nada impermeabilizado ali. Tá? Então o que o cara teria que fazer? Teria que quebrar a proteção mecânica, impermeabilizar por cima da estrutura, refazer a proteção mecânica e assim por diante. Aí vem um conceito importante que eu falei lá na aula gravada, aproveitando o gancho aqui, ó, que é a questão da manutenibilidade. O que é manutenibilidade? Se eu tivesse pensado nisso aqui, talvez não seria tão danoso. Enfim, manutenibilidade, pessoal, é a facilidade para dar manutenção. É você já pensar, antes mesmo de fazer a manutenção, em quais vão ser os meios que você vai usar para fazer a manutenção ali. Por exemplo, a impermeabilização, o correto seria, vamos supor que eu tivesse, tem uma manta asfáltica por baixo da proteção mecânica. E aí, eu não vou pegar a manta asfáltica e depois executar a proteção mecânica por cima dela. Eu vou colocar mais uma camadinha ali, que a gente chama de camada separadora ou filme. Essa camada separadora é uma lona que você vai colocar em cima da manta. Uma lona mais grossa, tipo aquela de radier, que coloca antes de concretar o radier. Você vai colocar ela ali. E aí depois você vai executar a proteção mecânica por cima dessa lona. Ou seja, a lona não deixa a proteção mecânica colar na impermeabilização. E aí, se eu preciso dar uma manutenção na proteção mecânica, eu tiro e eu não danifico a impermeabilização. Ou seja, eu pensei em manutenibilidade. Eu pensei na facilidade de eu poder dar a manutenção na proteção mecânica sem danificar a impermeabilização. Porque se eu não tenho essa lona, que na maioria dos casos a pessoa não faz assim que eu tirar a proteção mecânica, automaticamente eu rasgo a manta. Na hora, não tem como possível você tirar sem rasgar. É impossível. Ou seja, vou ter que refazer a manta naquele ponto. Entendeu? Então isso é manutenibilidade. Manutenibilidade é você colocar o ponto de ancoragem lá em cima, para o cara poder dar manutenção na fachada. Isso é manutenibilidade. Ou seja, eu dei o meio, a facilidade para o cara fazer a manutenção. Certo? Então, aí beleza. Cheguei lá, expliquei o problema, que foi isso que eu expliquei para vocês agora, tá no texto. Nesse caso, não poderia fazer uma outra proteção mecânica em cima dessa? Poderia, só que daí você já entra no estado de carregar a laje, até que ponto você vai carregar a laje sem... Aí já entra, porra. Se ele quer, ele vai achar essa solução com outro, porque já sai do meu escopo. Porque eu vou ter que fazer o cálculo estrutural do cara também, mas você tem que carregar a laje, entendeu? Você vai ter que pensar na proteção mecânica mais leve. Poderia ser. Mas qual que é o problema? Tá tudo fissurado ali por baixo. Então você arranca tudo já e faz de novo. Não tem como. E aí eu recomendo pro cara. Recomenda-se a realização de maneira correta da impermeabilização, adotando-se uma camada de proteção mecânica acima da mesma. Além disso, deve ser verificada a estanqueidade da camada, tendo em vista que pode ter falhado por seu constante derretimento em dias quentes. E aí eu vou depois e classifico. Anomalia construtiva. Tem que dar nome aos bois. Então eu não vou chegar aqui agora e falar, de quem que é o culpado? Anomalia construtiva. Se fosse projeto, eu falar, se fosse usuário, eu ia colocar. É classificado como falha de manutenção. Manutenção a gente chama de falha, tá? E anomalia a gente chama quando é construtivo. E aí depois eu dou o grau de risco do IBAP. Então, grau regular esse aqui. Não é crítico, porque não chegou ao ponto de ter corrosão de armaduras, não que a gente consiga identificar pelo menos, né? Então a gente dá um regular, que é o intermediário que a gente chamou, mesma coisa. E aí lá no final, eu apresento a tabela GUT com esse problema e uma classificação para ele. Mas aí eu dei uma recomendação aqui. Entenda, pessoal, aí já entra em níveis diferentes também do que é contratado do serviço. Eu não fui aqui contratado para recomendar tudo detalhadamente para o cara. Eu vou dar o que agora aqui? Eu vou falar para ele, cara, olha, para isso aqui eu recomendo que você faça isso. Ou seja, se eu vou recomendar, eu recomendo que você vá atrás de uma pessoa que vai fazer o reforço estrutural para você. Aí beleza, se ele for falar comigo, eu vou fazer aquilo ali, mas se não, ele vai atrás de outro. Mas não sou eu que vou recomendar. Entendeu o que eu estou falando? Não sou eu que estou falando assim, ó, você vai estar aqui o projeto pronto, da impermeabilização nova. Não, isso é um laudo. Eu não estou dando a solução do problema dele. Aí já é uma segunda etapa. Entendeu a ideia? Então, por exemplo, nesse mesmo prédio aqui, ele não quis contratar uma inspeção da fachada com bate-choco, com ensaio de percussão. Mas ele falou, ele sabe como eu trabalho com a termografia, ele falou, Matheus, faz uma análise da fachada com a termografia visual do que você conseguiu observar e me recomenda o que você acha que eu devo fazer. Foi o que eu fiz. Então eu peguei a termografia,
fui lá nas coberturas dos prédios, tirei foto das torres pela cobertura da outra, tirei foto do solo e identifiquei os problemas com a termografia. Inclusive, pessoal, sexta-feira que vem, a palestra da Semana de Engenharia, na sexta-feira, vai ter uma palestra minha. Eu vou falar sobre termografia por infravermelho. Tá? Então eu vou pegar a câmera, vou mostrar aplicações lá na palestra. Vai ser sexta-feira, é a segunda palestra da sexta-feira. Venham, vai ser bem legal. A primeira palestra antes da minha vai ser de drone. Aplicação de drone e inspeção de edifícios também. Aí o cara vai trazer o drone, a ideia é a gente sair aqui, se não estiver chovendo, né? Mas se estiver chovendo a gente faz no pátio, não tem problema. Ele vai levantar voo para o drone e mostrar como que a gente consegue aplicar à noite. Tem problema, vai voar embaixo. Que é a noite? Começa às 7h15 ou 7h30, aí a dele, a do drone é a primeira, depois é a minha por volta, acho que eu não lembro de cabeça, de volta de, acho que é 8h30, não lembro de cabeça. Sexta-feira. Mas Semana de Engenharia começa quarta. Palestra quarta, quinta e sexta. Entenderam, pessoal? Na sequência do IBAP, ou seja, eu fiz esse laudo aqui, ele é todo baseado no IBAP. Todinho. Tá? Por quê? O IBAP é um método. Você tem um método pronto. Por que eu vou querer inventar um método se eu tenho algo pronto? 19 e 15. A do cara, né? Sexta, depois exposição, palestra 1, mapeamento, né? 19 e 50. A minha? Isso, mapeamento com drones, não é isso? Não, é a primeira. Com termografia. Utilização, termografia, 20 e 50. 20 e 50. E aí, pessoal, vem a etapa 8, que entra quando eu for fazer a tipo 3, inspeção tipo 3, eu vou olhar a qualidade da manutenção dele, tá? E etapa 9, avaliação do uso da edificação, se ela está apta ao uso ou não. Então, isso é o checklist que o IBAP coloca, que eu vou seguir para fazer uma inspeção. Basicamente isso, certo? E aí chega o laudo do produto final. Essa etapa 9 e 8 só faz na nível 3? Não, o uso eu faço. Né? Agora já essa 8 aqui é mais no sentido de eu olhar a qualidade de manutenção e entra no nível 3. Inspeção nível 3. Na maioria dos casos não tem. Essa é a grande verdade. Alguma dúvida com relação até aqui, pessoal? Hã? E aí vem, pessoal, os itens que tem que ter no laudo. Deixa eu tirar agora um pouco os outros. Quais são os itens? É claro que a gente extrapola esses itens aqui, mas esses são os itens básicos que eu tenho que colocar no laudo. Vamos entrar em cada um e falar como que eu abordo isso. Identificação do solicitante. Quem contratou, o edifício que eu estou analisando. Classificação do objeto da inspeção. É o que? O edifício residencial, comercial. Aí eu sempre coloco, eu sempre recomendo para os alunos fazerem isso também nos TCCs. Colocar o que? Uma imagem do Google Maps. Colocar o edifício lá por cima. Aí eu sempre coloco uma rosa dos ventos para deixar claro quais são as orientações de fachada, porque na maioria dos casos eu sou contratado para fazer análise da fachada. Então esse é o parâmetro básico que eu preciso mostrar para ele. Aquilo que a gente falou da carta solar aqui, lembra? Então eu falo tudo aquilo lá do lado, vou ter que mostrar para ele, ó, a sua fachada pior é a norte do clima, então por isso que ela é a que está pior aqui. Entendeu? Localização, tá? Datas da vistoria, então a gente coloca todas as datas que você foi lá. Tudo, detalhadamente. Descrição técnica do objeto, nível da inspeção, que é a do IBAP, então nível 1, 2, 3. Documentação analisada, então eu coloco lá. Ó, eu solicitei esse documento, porque eu precisava dele. Mas só foi me apresentado esse. Porque às vezes o cara fala que não achou, ou então ele ficou enrolado mesmo e me apresentou, eu não vou parar meu serviço, eu vou seguir. Entendeu? E eu vou apresentar lá e falar, olha, me apresentou isso. Tá? Por exemplo, aí piorou, olha agora, essa inspeção que a gente está agora, fomos contratados para ver os quesitos. Funcionamento de ar-condicionado, elevadores, casa de bomba, casa de máquinas, tudo. Sabe o que aconteceu? Chegamos no primeiro dia da inspeção, edifício sem energia. O que eu vou fazer, pessoal? Eu não vou parar a minha inspeção. Então, imediatamente a gente instaurou uma ata, colocando que, porque senão aí eu passo a ser o vilão da história. Que a gente ia seguir e analisar os quesitos possíveis dentro os que não necessitam de energia, e a gente ia seguir a inspeção. Cara, é um edifício, tipo assim, não é igual uma casa que eu vou chegar na SEB amanhã
Aí depois de amanhã já vai estar ligado a energia. Não, demora pra caramba. Aí o pessoal pediu. Só que o que deve acontecer? Eu não sei. Ainda não sei. Eu já acabei, teoricamente, a inspeção lá. Se eles... Tem mais um dia, que é daqui 2 semanas. Se eles ligarem até lá, a gente vai ter que olhar. Se eles não ligarem, eu vou apresentar o meu laudo até onde eu fiz. E aí depois vai ter que solicitar um outro período para fazer a análise, porque está dentro do prazo que foi colocado, entendeu? Fala. Sim, sim. A gente coloca até coordenado. Tudo. Isso aí tudo tem no Google, pessoal. Tudo pega do Google mesmo. Sim, lá e tal. A gente projeto na lista também, que tem que colocar porque eles vão parece que o engenheiro civil não sabe que tem coordenado de alugado, que daí é problema. Tem que colocar. Documentação analisada, critério da metodologia. Então eu apresentei aqui para vocês a metodologia do IBAP. Posso utilizar outra metodologia? Posso. Quais são as metodologias que eu tenho? Deixa eu apresentar para vocês algumas, tem várias. Tá? Falando com relação à metodologia de inspeção mesmo geral, é IBAP, não tem outra. Tá? Mas você tem outras metodologias, eu não vou explicar aqui para vocês, cada uma delas seria uma aula. Mas vamos lá. Para viadutos, a gente tem algumas metodologias. Uma delas é a do DENIT. Então o DENIT tem uma metodologia para classificar viadutos, criada pelo DENIT mesmo. Tá? Eles classificam, então eles batem, só para fazer isso aqui, depois eu apago de novo. Tem outra metodologia também, pessoal, que dá para usar para viaduto, que na verdade, deixa eu destrinchar aqui, é a estrutura de concreto. Então, a estrutura de concreto. Você tem a metodologia GDE, Grau de Deterioração Estrutural, desenvolvida na UNB. Essa daqui. Aí vocês vão ver que Brasília é muito forte nessa área. A maioria das metodologias foi desenvolvida em Brasília, pela UNB. A UNB tem uma frente muito forte de atuação e inspeção. Então, essa aqui também pode ser aplicada para cá, tá? Viadutos, estruturas de concreto. Você tem metodologias para fachada, só para fachada específica. Para rodovias também. Rodovia, que você fala, é? Pode classificar. Sim, verdade, bem lembrado. O DENIT tem métodos e problemas já classificados para estradas. São 2 manuais bem legais que eles têm para pavimentos rígidos e pavimentos flexíveis. Então você bate o olho no problema, o DENIT coloca um exemplozinho lá para você olhar e falar, ó, esse é o problema, é tal. Bem legal também. Mas esse manual é só no sentido de mostrar o problema, ele não dá uma metodologia de inspeção. Esse aqui que eu estou mostrando são metodologias de inspeção mesmo. Tudo isso aqui, pessoal, tem aberto na internet, tá? Não é nada fechado, tudo aberto. GDE você acha pelos trabalhos da UNB. Então, o que vem da UNB vem de teses e dissertações da UNB. Tem muitas aplicações. Inclusive, um engenheiro lá do DENIT, ele comparou essa metodologia com a do DENIT aplicando em alguns viadutos aqui do DF. E ele apontou que seria melhor e pior de uma ou da outra. Para a fachada, a gente tem uma que chama FGD, tá? E um que chama MMV, é o mesmo. Método de mensuração da degradação, fator geral de dano. Essa metodologia foi desenvolvida na UNB também. Então, e aí tem outras, fora Brasil, Portugal tem a metodologia para inspecionar fachada de revestimento argamassa, fachada de pedra, cobertura, tudo que você pensar. Eles têm lá a metodologia pronta. Essa metodologia aqui, ó. Mestrado integrado só em fachada. Essa metodologia aqui vem baseada do pessoal de Portugal. Tá? Inclusive, quem se interessar, vai ter um evento agora em Fortaleza, em janeiro ou fevereiro, que é sobre engenharia diagnóstica, que vai vir uma galera lá de Portugal. São pessoas muito boas, o problema só é porque é carinho. Só a inscrição é 1.000 e tanto, e a passagem daqui para Fortaleza também é 1.000 e tanto, a hospedagem é 1.000 e tanto, a hora que você vê só 1.000 e tanto, dá 5.000 e tanto. Para ficar 4 dias depois de casa. Pessoal, essas são outras metodologias, tá? Eu estou te mostrando a sequência. Mas você vê que são metodologias específicas para alguma coisa. Então, essa metodologia aqui se só na estrutura.
Lembra que o viaduto foi condenado pela equipe da UNB? Eles aplicaram essa metodologia aqui para condenar o viaduto. GDE UNB. Tá? Não foi a do DENIT, não. Mas o DENIT tinha feito as inspeções daqueles relatórios que apresentaram, eles aplicaram essa metodologia aqui. Mas deu o mesmo resultado, claro. Até a professora que estava, quem veio na palestra do Honorato, lembra que ele falou? Que questionaram a professora Eliane, que é quem elaborou essa metodologia, se realmente o resultado tinha feito sentido. Ela fez, né? O viaduto caiu. Não tem muito sentido, né? Beleza. Então, os critérios da metodologia, informações gerais, lista de prioridades, foi o que a gente colocou, tá? Classificação da qualidade da manutenção, para o nível 3. Lista de acomodação, relatório fotográfico, aí cada pessoa gosta de um jeito. Você viu que eu particularmente eu coloco o problema e já coloco as fotos. Tem gente que joga toda a foto como anexo. Eu particularmente, pessoal, abomino isso, eu acho horrível. Por quê? Cara, você lê o problema e tá lá, anexo A, aí você vai. Primeiro que o cara já chama errado, porque não é anexo, é apêndice. Apêndice é aquilo que você coloca que é seu. O anexo é algo que você coloca que vem de fora. Eu peguei uma tabela da Gerdau, é anexo. Se você criou uma tabela sua ou colocou foto sua, é apêndice. Aí você tem que ir lá e olhar a foto. Aí volta lá, anexo B, aí volta lá. Eu falei, bota a foto junto lá, é muito mais fácil. Eu particularmente prefiro muito mais desse jeito. Tá? Prazo para nova inspeção, caso tenha. Data do laudo, assinatura e ART. Então minha última página do laudo é sempre a ART assinada. Eu já chego na data da entrega, com a RT pronta, assina aqui e aí vai. Inclusive, né, os custos da RT às vezes ficam meio... Esse laudo aqui de 500 páginas, fui entregar lá, só a RT foi com 300 pau, 200 se não vai cacetar. E aí, como eu fiz em parceria com outra engenheira, né, tem que ter a minha RT e a dela. A gente faz junto, é com autoria, mas você paga um e paga o outro. Só que a RT é 500 reais. 500 faz auditoria nessa prédio, aí emitiu a RT. Esse aqui está muito crítico. 500 páginas vai estar muito crítico. Aí assim, o prédio ele veio a colapso dias depois, né? Aí você emitiu uma RT dias antes. Esse eu emitiu uma RT falando que o cara podia usar, que não tinha problema nenhum, mas eu vou ser responsabilizado. Eu falei pro cara que ele podia usar. Olha, ele tá inclusive defesa civil. Eu falo, meu filho, vai lá, manda alguém lá, porque o negócio lá tá preto. Essa RT que o senhor cobrou foi quantos por cento em relação ao valor cobrado? 1%, acredito. Aquele 1%. Não, pessoal, ó, eu já falei dos custos aqui pra vocês. Eu falei. O IBAP, além de dar essa diretriz aqui, ó, o que ele faz? Ele tem um documento que te classifica com hora técnica. Deixa eu só deixar isso aqui aberto agora para a gente falar dela, senão... Essa é uma sugestão. Não, olha só, o IBAP, pessoal, ele te dá um documento também de base para cobrar. Hoje essa base, nem sei de cor, ela é 400 e poucos reais. A hora. Só que eu nem sei, porque na verdade não é isso que a gente consegue cobrar no mercado. Tá? Há um ano atrás esse valor era 360 reais. Hoje ele está em 420, se eu não me engano. Mas o valor que é praticado no mercado é cerca de... Complexidade normal é 250 reais a hora. Se tiver uma complexidade um pouco maior essa hora. Mas como que a gente costuma fazer para estimar o valor de um laudo? O primeiro ponto que eu chego é estimar pelo número de unidades. Então eu cheguei lá, vamos supor que no prédio, unidades de apartamentos, tá? Vamos supor que o prédio tem 100 apartamentos. A gente estima mais ou menos pelo número de unidades, colocando mais ou menos o valor de 200 e poucos, que serão uma hora por unidade. Não necessariamente eu vou inspecionar todas as unidades. Então, a gente está à mercê de ter que inspecionar, mas geralmente não inspeciona. Nesse caso aqui, o condomínio abre. Ele coloca lá, pessoal, um dia, aí eu marco, vamos supor, eu marquei lá, quinta, sexta e sábado, eu vou inspecionar as unidades, né? E aí o condomínio ele coloca uma lista, por quê? É a casa do cara, ele pode não querer abrir a casa dele para ser inspecionado. Pagou, é o espaço dele. Não é espaço de área comum do condomínio.
Aí o condomínio coloca a lista para quem quiser ter a vistoria. Cara, toda vez, sei lá, se tem 50 unidades, você vai ter que umas 10 pessoas vão preencher. A maioria não preenche. Até porque também, geralmente quem vai preencher é porque viu um problema na casa dele. Às vezes não tem problema, ele não vai preencher direito, né? Mas assim, esse número é baseado nas unidades, é em cima do quê? De você colocar um valor para o laudo como um todo. E aí o que a gente faz? A gente costuma cruzar com o valor que a gente estima. Então eu vou lá e estimo. Vamos supor, para esse laudo eu vou gastar 40 horas. 40 horas tudo, tá, gente? Eu vou colocar o tempo que eu vou gastar para a inspeção, o tempo que eu vou gastar para escrever o laudo, deslocamentos, tudo isso eu imputo lá. E eu vou estimar. Aí eu pego qual que fica melhor ali. Vamos supor que eu botei o preço da unidade, deu 40 mil, e o preço da hora deu 20 mil. Significa dizer que a minha hora foi mal estimada também. Então a gente tem que ficar esperto com isso, porque às vezes eu estou num prédio muito grande e eu estimo um pouco mal a hora. E aí a gente meio que faz um balanceamento em cima disso e passa o custo para o cliente. Só que o custo para o cliente a gente passa fechado. Assim, o custo é tal, eu vou fazer isso, isso, isso e isso. Ponto. Se ele questionar, ele fala, Matheus, está muito caro. Sempre tem poder de barganha. É comércio. Você tem que sempre pensar isso. Então, se você... você já sabe, né? No comércio é assim. O cara te passa um preço X já com aquela margem de cair, né? Mas às vezes a gente não passa. Já no perfil do cliente a gente já tenta passar uma margem já, tipo assim, ó, cara, esse aqui é o meu preço limite. Acabou. E aí, se ele questionar, você vai colocar, ó, eu estou cobrando isso por causa disso, 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 disso. Eu estou prevendo X horas de inspeção, X horas para escrever o laudo, você vai questionar. Assim como acontece na perícia. Quando a gente manda a nossa proposta de preço da perícia judicial, o juiz ele questiona. Ele pode questionar e falar assim, Matheus, esse preço seu está muito caro. Ele questiona também, o juiz também questiona, o juiz vem querer te puxar também. Mas ele tem uma tabela lá, né? O quê? Esse pessoal faz laudo pra... Isso, pessoal. Geralmente os próprios peritos já têm um valor aproximado do processo. O cara já vê se está muito fora ou não. Tá? Ele não chama só um também, né, professor? Juiz. O juiz delega, faz uma perícia e ele joga para 3 ou 4 colhendo o orçamento, né? Ou não? Não, ele nomeia um. Aí se o seu preço ficar fora, ou as partes, vamos supor que as partes batam o olho e falam, não, eu não quero esse cara aí. Aí vai nomear outro cara. Até sair um ali. Aí você passa o preço. Fala. E a gratuidade de justiça, que o tribunal paga 3 mil. Já fez algo. Tem essas perícias aí, pessoal. Essa perícia de gratuidade é boa para a gente fazer o nome no mercado, literalmente. Tá? A gente literalmente pega para obra, mas para botar o nome para rodar. Tá? Mas assim, são perícias menores que entram em gratuidade. Você vai fazer uma perícia complexa pagando o valor mínimo. Mas essas perícias de gratuidade são boas para você literalmente colocar o seu nome para conhecimento do mercado. Assim, tá? Mas eu particularmente, pessoal, eu faço perícia também. Só que eu não sou perito oficial de nenhum tribunal. Graças a Deus hoje eu tenho bastante demanda já. Então as demandas que eu pego de perícia são em parceria. Então todas as perícias que eu já fiz não são porque eu sou perito oficial do tribunal, mas porque eu entro como parceria do perito que vai fazer, tá? Porque eu já estou no limite também, tá? Mas é um mercado. Por que eu não entro só nesse mercado? Porque, como eu já falei isso para vocês, é um mercado que paga bem, na perícia específica judicial, mas é um mercado, pessoal, que para você estar só nele, você tem que ter muita perícia rodando para você ter um capital de giro constante. Ele é literalmente sazonal. Então, por isso o meu foco hoje não é o mercado da perícia. Eu participo desse mercado de uma forma indireta, mas ele não é o meu foco. Então, eu acompanho todo o processo, eu sei como funciona todo o processo, é o que eu trabalho no meu dia a dia, só que perícia judicial não é o meu foco. Hoje o meu foco é mercado privado. Tá? O mercado privado é o meu foco principal. Empresas e condomínios. Mas participo desse processo todos. E aí entra essa forma de cobrar. Tá? Eu acho importante falar isso também, não falar só do problema, porque isso é a maior dificuldade que a gente sai para o mercado. Isso foi a maior dificuldade que eu encontrei quando eu fui fazer meu primeiro serviço. Eu falava, tipo assim, quanto eu vou cobrar? E agora? E você vai passar por isso, é normal. Só que daí não caia na cilada de pensar, quando você vai cobrar o cliente, você pensar assim,
poxa, mas eu estou cobrando muito barato, muito caro por esse serviço. Você fica até com dó do cliente. Aí você fala, nossa, mas está muito caro o meu preço, vou baixar. Não, gente, sabe por que você pensa que é muito caro? Porque para você bate o olho, você sabe fazer aquilo. Para você é fácil. Por que para você é fácil? Porque você estudou para aquilo, sua formação é para aquilo, mas o cara não faz ideia como que ele vai fazer aquilo. Então não caia na cilada de achar que você está cobrando caro, porque você bate e fala assim, nossa, mas isso aqui é muito fácil, vou cobrar tudo isso. Não, é fácil porque você estudou para isso. Sabe aquela história do cara que foi contratado e apertou um parafuso e cobrou R$1.000? E o parafuso custou lá R$1. Beleza, o parafuso custou R$1. E o conhecimento adquirido para poder apertar o parafuso correto sem danificar e dar mais problema custou R$999. É isso, é literalmente isso. Tá? Fala. Para essa área de trabalho, qual que é a formação complementar indicada? Bom, pessoal, primeiro, você está livre para sair trabalhando nisso, ninguém te impede. A única formação obrigatória que você precisa é ser engenheiro civil. Beleza. Mas eu vou te falar, não é o suficiente. Por quê? Ok, você tem uma formação aqui, eu trago o conhecimento da patologia, mas isso aqui não é o suficiente. Então o que eu te recomendo se você quer trabalhar com isso? Fazer no mínimo uma pós-graduação, não precisa ser um mestrado, então uma pós-graduação profissionalizante mesmo, POG, você tem IMBEC, tá? Que são boas instituições que oferecem hoje pós nessas áreas, na parte de perícia, patologia, é o que eu recomendo para quem quer atuar nesse mercado. E você já fazendo a pós, já começa a trabalhar. Enquanto você está fazendo, já começa. Não tem problema nenhum. Tá? Eu segui um caminho um pouco diferente, eu fiz um mestrado, que ainda é mais enfático ainda, mais estudo. Então, após dessas, geralmente são 2 anos também, ou 1 ano em alguma coisa, só que você estuda aos finais de semana. O mestrado, meu filho, você estuda no final de semana, de madrugada, de dia, de noite, vira de cabeça para baixo, por isso que eu não quero doutorado, não, acabou, tchau. Parei no mestrado. Mas sim, a minha formação, é bom você perguntar isso, muita gente me pergunta isso, por quê? Eu já fiz o meu mestrado por esse caminho. Eu direcionei a minha formação já para que eu fosse atuar nesse ramo. Então, o meu mestrado já foi direcionado para esse ramo. Eu não fiz o meu mestrado aleatório, fui lá depois, sabe? Claro, a gente tem ventos de oportunidades também, né? Mas eu fiz já direcionado para isso. E eu recomendo muito que faça pelo menos uma pós-graduação voltada nessa área. Mas, cara, se você já tem experiência na área de manutenção, já tem alguma expertise nessa área, taca a cara a tapa e vai embora, que você vai tranquilo. Não tem problema nenhum também não. Tá? Como é que você vai ser impedido porque você não tem uma pós-graduação? Você precisa ser só engenheiro civil. Ok? Acabei não, calma aí. Ó, aqui ficou pequenos textos. Mas, aqui, pessoal, é um fluxograma que está para identificação dos problemas. E você vai ver que esse fluxo, ele basicamente está embutido naquelas etapas de baixo, tá? Com outras palavras, mas é a mesma sequência lógica. Então, se você pegar ali, ó, tá lá a primeira etapa: exame visual da estrutura, análise do meio ambiente, tá? Aí você vai apontar medidas urgentes, sim. Aí você vai colocar as providências logo, né? Porque assim, pode acontecer de eu chegar para dar um laudo, tipo, o cara tá caindo. Então, antes de dar o laudo, eu já tenho que tomar alguma medida. Foi igual aconteceu no viaduto. Como é que é esperar sair o laudo do viaduto se o viaduto caiu ontem e está na iminência de poder cair? Então, a primeira etapa foi o quê? Vai Defesa Civil, NB, não sei o quê, para bater o olho do viaduto e falar se está tudo bem, se vai acontecer alguma coisa no momento. Tem que tomar alguma medida? Tem, colocar, escora tudo, sai escorando tudo. Ah, não tem, segue na sequência. Tem, segue na sequência também. A sequência segue por tem ou por não tem, né? Aí você segue aqui, levantamento do histórico, tá? Mapeamento das anomalias. Aí você vai fazer investigação, analisar projeto, fazer ensaios laboratoriais. Sai disso. Precisa de algum dado novo? Sim. Volte para a etapa anterior, tipo assim, né? E aí eu vou emitir a minha análise. O meu diagnóstico foi possível baseado nessa sequência? Não, faltou tal informação.
volto tudo para seguir um novo mapeamento, por exemplo. Então isso é um fluxo. Para no fim, eu chegar no fim, literalmente, e apresentar um laudo. Né? Por quê? De repente eu fiz tal ensaio lá e eu não consegui chegar a uma conclusão. Eu vou ter que fazer uma nova investigação para entender o problema, para poder levantar um novo ensaio que vai poder ser feito e aí em cima disso ser colocado. Outra coisa importante em relação a ensaios, é muito importante você amarrar suas propostas e seus contratos com aquilo que você vai oferecer. Eu tenho já aqueles ensaios que eu faço, digamos assim, triviais, que eu sempre faço, porque já são equipamentos que eu tenho, então são coisas dispendiosas, e eu até coloco, porque o cara ele bate o olho na proposta e fala, poxa, vai fazer esse tanto de ensaio aqui. Mas digamos assim, que são ensaios que não vão me dar custos a mais. Por exemplo, não me dá nenhum custo a mais fazer uma esclerometria para o cara. Mas se eu vou fazer um ensaio de percussão na fachada, eu já tenho custo. Eu tenho que descer o cara na fachada, com balancinho e tudo mais. Então os ensaios que eu não tenho custo, eu já costumo colocar na minha lista de possíveis ensaios que eu vou fazer. E aí eu deixo claro lá embaixo. Qualquer ensaio adicional deverá ser pago pela contratante. Tá? Porque se eu, no meio do processo, eu faço uma estimativa na proposta que eu faço, eu posso descobrir que ele está com um problema mais sério. Entendeu? Às vezes eu tenho que fazer um ensaio mais detalhado para poder apontar o problema dele. Se eu não amarro isso na proposta, ele pode depois vir e bater de frente comigo e falar que eu tenho que fazer um ensaio. Não, não tem. É claro logo que eu vou fazer. O meu escopo é esse. Qualquer coisa que saia fora disso é responsabilidade da contratante. Claro que eu vou passar para ela o custo, e aí ela vai pagar como um escopo extra daquela proposta. Certo? Então, dentro das inspeções, é isso aí que eu queria colocar. Isso aqui, na verdade, é até um fluxo de um livro, tá? Que é o Souza e Ripper. O Souza e Ripper é um livro de estrutura de concreto. Você viu que é aplicado a estrutura? Não, mas aquilo ali a gente consegue aplicar para outros sistemas, tá? Inclusive, até quando a conteudista foi montar o conteúdo, essa recomendação de colocar a parte do IBAP, de colocar esse fluxo, foi eu que fiz em reunião com ela. O fluxo ali, por exemplo, não é um conteudista. Ele está ali no início, o levantamento de informações. Ele não é detalhado, mas o levantamento de informações inclui anamnese, entrevista, levantamento de histórico, tudo aquilo. Tá? Pessoal, aí ó, o último tópico da nossa UIA é exatamente a parte de manutenções. Tá aqui. Então, depois da UIA diagnóstico e inspeção, que foi isso que eu esclareci para vocês, vem a parte de manutenção, que na verdade a gente já veio falando ao longo do semestre, é impossível a gente não tocar nesse assunto. Né? Então, de manutenção, o que principal você tem que ter em mente? Primeiro, você tem que saber a distinção das manutenções que a gente tem. Né? Quais são os tipos? A gente já falou sobre isso. Manutenção corretiva, preditiva e corretiva. A gente já discutiu aquele dia, né, para entender, algumas pessoas não conseguiam entender qual é a diferença da preditiva e preventivo. Preditiva, pessoal, está ligado às inspeções periódicas. Inspeções. Que você pode ou não identificar problemas. E preventivas são as manutenções periódicas mesmo. Ações. Lavagem, troca do rejunte, ações periódicas. E corretivas são ações que você toma depois que o problema aconteceu. Tá? Aqui tem um gráfico interessante também, é importante a gente tocar nele. Primeiro, aquele outro ele fala um pouco do custo, a gente já discutiu isso também, lembra? Da lei de Sitter, que se você deixa de fazer algo no projeto, se você faz um projeto vai custar 1, se você deixar lá para o final, pode custar... tem gente que coloca ainda 125 vezes 5, né? 500 lá mais... Então, isso aumenta exponencialmente. Então, se eu deixo de fazer no projeto, eu faço durante a execução, isso já vai custar, em média, X mais caro do que aquilo. Se eu deixo de fazer no outro, exponencialmente vai aumentando, uma lei de Sitter. Isso aí. E essa figura aqui, pessoal, deixa eu dar um zoom nela aqui.
você pega o nosso problema, tá? Digamos assim, o problema, ele não aconteceu no momento que eu visualizei ele. Esse problema, ele tem uma evolução, digamos assim. Só que eu só vejo ele, muitas das vezes, né, quando ele já está no estado crítico. Então você tem que estar atento a diagnosticar o que é aquele problema, para que você não tenha um engano de interpretação desse problema. Porque você já pode estar aqui, ó, num nível de degradação altíssimo, a ponto de comprometer a utilização do edifício, e você achar que você ainda está lá no início daquilo. Então aí vem a importância. Para poder fazer isso, você tem que conhecer os problemas. E foi isso que a gente fez ao longo de todo o semestre. A gente conheceu os problemas de estruturas, fundações, revestimentos, alvenaria, impermeabilização, ou seja, o edifício como um todo, para que você bata o olho a partir de agora e tenha a capacidade de identificar o que é aquele problema, o que ele pode causar e como fazer o processo também é importante, né, de tratamento, a terapia, que é um outro conceito da saúde que a gente traz para cá. Beleza? Aí agora sim, fechou. Pessoal, o que eu vou carregar lá no material do Black? O manual do IBAP, tá? Que é esse que eu abri com vocês, que é o que está baseando o material. E aí, eu vou carregar também, mas aí como ponto de utilização para vocês posterior, não é que cai na prova, porque se você abrir o manual lá, já deve ter carregado. Ó, aqui, lembra de manutenção? Ele tem 200 páginas quase. Eu vou deixar ele carregado lá para vocês como forma de utilização futura, tá? Mas não cai na prova o manual de manutenção. Beleza? Vou até colocar lá no recado do Black. Aliás, pessoal, vou fazer o seguinte. Não vou nem carregar esse manual, senão vai gerar confusão. Tem gente que não vem na aula aqui. Senão a pessoa vai bater o olho e vai falar, porra, vai cobrar na prova, 200 páginas. Você já sabe o caminho. Se você pegar o manual, vou carregar só o do IBAP, tá? Se você digitar aí, CEBIC, guia de manutenção, você cai nele. Beleza? Então, você precisa dessa ferramenta? Ah, tem outro legal também. Manual da norma de desempenho. No mesmo site da CEBIC, se você digitar CEBIC, Manual da Norma de Desempenho, você basicamente tem um resumo da norma de desempenho. Tá? Bem legal também, vale muito a pena quem quer trabalhar com isso, quem quer se aprofundar, dar uma olhada depois. Oi? Deixa eu mais